sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou falar sobre o surrealismo, mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. É importante para mim saber sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, o surrealismo, né, ele começa em 1924, né, com um manifesto surrealista do André Breton, né? André Breton era escritor, poeta e também psiquiatra. Bom, é interessante saber, né, que nesse período, nesse momento, né, em que ele fez esse manifesto, né, a Europa tinha acabado de sair de uma guerra muito brutal, foi a Primeira Guerra Mundial, não foi só a Europa, né, foi mundial, que foi de 1914 a 1918. Então, aquelas pessoas estavam, que ali foi campo de batalha mesmo, dentro da Europa e tudo, e a desilusão foi muito grande, desilusão com os valores, como a razão, sabe, tudo isso. Então, para que servia tudo isso se não conseguiram evitar as guerras e toda aquela crueldade? Então, o surrealismo, que surgiu também, anteriormente surgiu o dadaísmo, né, que também veio nesse movimento, né, que alguns, né, das pessoas que estavam no dadaísmo, movimento dadaísta, vieram para o surrealismo, né. Então é o seguinte, o André Breton, ele era psiquiatra e poeta, literário e tudo mais. Ele foi muito influenciado, né, pela teoria psicanalítica de Sigmund Freud, né, Sigmund Freud, e também, principalmente, pela interpretação dos sonhos de Freud também, né. Que o Freud, né, a teoria do Freud é que nós temos a nossa mente, né, nossa consciência, é dividida em consciente, que é o que nós temos consciência, né, e o inconsciente, que é uma coisa que a gente não tem acesso, onde guarda os sonhos, muitas vezes os recalques e tudo mais, é o inconsciente, o que nós não podemos controlar e nem sabemos. O consciente é o que a gente pode controlar, é o que a gente escolhe, o que a gente controla, é o que a gente faz, assim, o consciente é que faz a gente fazer as coisas, sabendo o que está fazendo e tudo mais. E o inconsciente era um grande segredo, né? Que nos sonhos, muitas vezes, apareciam imagens do inconsciente, né? Então, o que ele queria chegar nisso? Nas imagens do inconsciente, liberar de todos os preconceitos, todas as normas e regras, chegar no inconsciente com a liberdade total, sim. E seria isso o surrealismo, né? Ele chegava a dizer o seguinte, olha, o André Breton dizia assim, nada existe de inadmissível, o real é tão verdadeiro quanto o irreal. O sonho e a realidade são vasos comunicantes. Então, eles queriam chegar exatamente nisso, né? E como é que ele faria isso? Várias maneiras para chegar ao inconsciente. Você tem que estar... Uma das maneiras que eles queriam chegar, né? Que é o chamado de automatismo psíquico, né? Que era o seguinte, um estado puro, mediante o qual se propunha transmitir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento suspenso de qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral, né? Então, o surrealismo baseado nisso, né? E vários, serve para arte como pintura, escultura, como também literatura, poesia. Eu vou falar hoje de pintura, de dois pintores surrealistas que tiveram muitos, né? Muito mesmo, mas dois que são bastante conhecidos, que é o René Magritte, né? E o Salvador Dalí. O Salvador Dalí, ele entrou para o surrealismo em 1929, quando ele mudou-se para Paris e conheceu o pintor também surrealista, né? Joan Miró, um pintor catalão, né? Que apresentou ele ao André Breton, e ele participou, então, do movimento surrealista. É um dos mais conhecidos, né? E o René Magritte, né? Que é um pintor belga também, muito conhecido, né? E nós vamos falar, então, dessa pintura que o René Magritte faz, que é
a pintura dentro da pintura, né? Que era o que ele fez, uma série de quadros com esses temas, né? Que é o tema que ele coloca, como nós estamos vendo, uma janela, né? E nós temos um quadro, um cavalete, né? De um quadro em frente a essa janela, né? E a impressão que dá que no quadro, né? Nós temos o que está pintado no quadro é o que está atrás da tela e a continuação, o que dá essa impressão de jogo visual, né? Aí você fica pensando, né? Que atrás daquele quadro tem aquela cena que está sendo pintada na tela. Mas você percebe depois que tudo aquilo não é real, tudo é uma pintura, né? Então é um jogo que ele faz, né, assim, né? Que na verdade tudo era uma pintura, não é real, né? E com isso ele demonstra também que você pode ver que o contorno, né, da tela do cavalete é quase imperceptível, né? Isso ele quer mostrar o quanto é tênue, né? Tênue a diferença entre a realidade e o irreal, né? É um quadro lindo, né? Muito lindo mesmo. Agora, eu vou falar também do Salvador Dalí. Salvador Dalí é muito conhecido, tem vários quadros. Eu escolhi um muito interessante, que tem bastante, eu acho, que tem bastante história, vamos dizer assim, né? O Salvador Dalí, ele é conhecido que ele fazia quadros, né, com imagens duplas, que eu vou mostrar o que é. Entre o Salvador Dalí e o René Magritte existe o mesmo estilo de arte, que é o seguinte: eles faziam umas pinturas hiperrealistas, né, até tridimensional, né, mas com coisas meio bizarras, né, ou bastante estranhas, né, para poder realmente dar aquela sensação de alucinação, de sonho, né, como eles queriam chegar nisso, né. E o Dalí gostava de fazer imagens duplas, como nós vamos ver. Nós estamos vendo aí Espanha, que ele fez, né? Esse quadro, nesse período, 1938, estava vendo a Guerra Civil Espanhola, né? Que foi uma guerra muito cruel também, a Guerra Civil, né? E ele fez esse quadro. Nós estamos vendo nesse quadro, né? Uma cômoda, né? Você vê o local completamente... Você vê que não tem uma imagem muito real do que seja aquele local, né? Meio ermo, meio sonho mesmo, meio alucinação, meio sonho, né? Meio pesadelo, vamos dizer assim. Então, nós temos uma cômoda com uma gaveta aberta e um pedaço de pano saindo para fora, né, da gaveta. Recostado na cômoda, temos uma mulher, né? A gente vê uma mulher. Mas quando você olha com mais calma, né? Você presta atenção, percebe que a cabeça e os cabelos e os seios da mulher são formados, né, por cavalheiros em uma batalha, como nós estamos vendo. Inclusive, esse desenho desses cavaleiros, né, que nós estamos vendo, foi inspirado, né, o Salvador Dalí gostava muito do Michelangelo, né, aliás, do Leonardo da Vinci, né, então ele teve a inspiração no desenho do Leonardo da Vinci, né, dos cavaleiros da batalha de Anghiari, né? Mas aí nós estamos vendo a que chama de dupla imagem, né? Mas é muito interessante o que isso passa, a imagem que a gente passa aí é uma passa que você sente assim, por exemplo, ali o clima todo, você não vê uma coisa muito real, realmente parece uma alucinação mesmo, né? E é interessante, né? Ele consegue passar isso. E o surrealismo é mais do que isso, realmente, tem muito mais o que aprender sobre o surrealismo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Muito obrigada por sua atenção.